A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos estudar a lição de número 4. Essa lição tem como título Quando a criatura vale mais do que o Criador. Então, nós vamos desbruçar nesse tema e vamos extrair aqui conteúdos relevantes para a nossa aula, para o nosso conhecimento e para os nossos alunos, ok? Então, antes de nós começarmos, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você está conhecendo o nosso canal aqui, se inscreva nele, nos dê esse apoio, nos dê essa chance de mostrar para vocês que nós temos muita coisa para oferecer para vocês aí, alunos e também professores, ok? Então vamos lá. Textual. Pois mudaram. Mudaram aqui é transformaram. Transformaram o quê? O objeto da discussão aqui é a verdade. Mudaram, transformaram a verdade de Deus em mentiras. Então vemos aqui um contraponto entre a verdade que foi transformada em mentira. E honraram. Honrar aqui é dar preferência, ou seja, deram preferência e serviram. Na verdade, o servir aqui não é por força e também não foi por violência, foi voluntariamente. Mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então nós temos aqui um contraponto também entre criatura e Criador. Então trocaram, mudaram a verdade em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, ok? A verdade prática, a exaltação da criatura acima do Criador, ou seja, aqui nós estamos falando de conhecimento, conhecimento filosófico, a razão como base de tudo, como nós já vimos em outras aulas, e também a ciência que veio aí no período após o século XIV para substituir a palavra de Deus, tá? E os conceitos da própria igreja. Então a razão, a ciência e a filosofia vieram dar uma rasteira na teologia, no conhecimento que já havia sido adquirido pelos homens. Então, acima do Criador é a usurpação, ou seja, colocar no lugar da glória divina pela mentira e vaidade humana. Ele usou muito bem o termo vaidade, porque fala justamente da filosofia, da razão, da ciência, tudo aquilo que trouxe uma falsa luz de esperança para a humanidade, ok? Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Romanos capítulo 1, do 18 ao 25, nós temos aqui no versículo 18 o ponto central, que é a ira de Deus contra a impiedade e a injustiça, e aqueles que detêm a verdade em injustiça. O versículo 19 e o versículo 20, nós temos aqui as manifestações, tá? Que as coisas invisíveis que foram reveladas aos homens, a criação do mundo, o seu eterno poder, a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, e por causa disso, por causa de tudo, e nós vamos falar lá na frente, né, dessas coisas criadas, o homem é inexcusáveis. Versículo 21 vai falar aqui sobre a ideia do conhecer. Eles conheceram e automaticamente fingiram não conhecer. Então nós temos aqui, tendo conhecido Deus, não o glorificaram por isso. Antes, em seus discursos, sejam eles filosóficos, através da razão, através da ciência, negam a soberania, no caso a divindade, o poder de Deus e a criação do mundo pelo próprio Deus.
O versículo 22 e o versículo 23 vai falar sobre esse resultado, né? Esse resultado desse desvio, desse discurso através das ciências. E eles mudaram a glória de Deus, e aqui há a substituição da glória, imagem e poder dele. E o versículo de número 24 vai falar aqui sobre o abandono. E Deus os entregou a sua sabedoria, as suas concupiscências do coração, as suas imundícias, a sua própria sorte. O versículo de número 25, nós vamos ver esse resultado do abandono de Deus. Mudaram a glória de Deus, que é o versículo 25, que nós já lemos aqui no texto áudio, ok? Então, entendendo tudo isso, nós vamos abordar muito bem a ideia do antropocentrismo, né? Que é o homem no centro, e nós vamos estudar aí a partir dos dados históricos e políticos o período da Renascença, tá bom? Então, na outra aula é importantíssimo que você assista a aula de número 3, lá foi disponibilizado bastante conteúdo interessante que vai agregar a sua aula, ok? E vai dar continuidade a essa. Se você não assistir a outra aula, você dificilmente vai conseguir entender o que eu vou falar dentro da história. Vamos lá, introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Então nós temos aqui, como o autor colocou, a revolução do pensamento. Quando eu falo isso, eu estou falando justamente desse período do renascentismo a partir do século XIV, ok? Então vamos lá. Auto-idolatria, o coração perverso, a escolha pelos prazeres marcam esse período. Esse período da revolução do pensamento, né? Nós temos aí a revolução sexual que vai vir mais à frente. Você vai ver que é uma visão mais individualista do ser humano, tá? Ou da vida. A visão teocêntrica que se tinha até então, até o século XIV, foi trocada e substituída pela antropocêntrica, tá? Então, a visão teocêntrica é trocada pela antropocêntrica. Então, nós temos aí o homem no lugar de destaque no mundo, tá bom? Então, vai surgir daí, dentro dessa ideia da revolução do pensamento, o pensamento renascentista, ou como nós conhecemos, o pensamento humanista, tá bom? Que vai aliar dois pontos principais: capacidade do ser humano e razão. Então eu não preciso mais da Bíblia, eu não preciso mais da igreja. Eu preciso usar os elementos da minha capacidade intelectual e também a razão. Lembrando que nesse período renascentista, eu tenho renascentistas cristãos e também renascentistas ateus, tá bom? Então vamos lá, entendendo tudo isso, o texto aqui, nós vamos entender que houve uma mudança. A partir do século XIV, há uma mudança nos padrões de comportamentos, ok? E esses padrões de comportamento não ficam somente neles. Eu tenho mudança de comportamento, eu tenho mudança de crença, eu tenho mudança de questões de instituições, de valores materiais e espirituais, valores materiais e espirituais. Então eu tenho mudanças acontecendo a partir do século XIV, que é o período que sai daquele período das trevas, né? Século V, aonde o Império Romano cai, século V ao século XV. Então eu tenho aí 1000 anos que é considerado o período das trevas. Aí o renascentismo vem trazendo o quê? Essa ideia da luz, período das luzes, o período da revelação do homem, o homem pensante, o homem que se realiza através da razão e do conhecimento, ok? Então, entendendo essa questão, uma parte, vamos lá, o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça,
Aqui a questão da impiedade vai estar em Romanos capítulo 1, versículo 18, que é o versículo tratado e as palavras tratadas aqui. A questão da irreligiosidade, tá bom? E também a questão da injustiça, que é aquele que está sem retidão. Então, a irreligiosidade, tá? A decisão do ser humano de viver com Deus, é como se Deus não existisse. Por isso que eu estou falando de impiedade, ela tem dois significados principais: a irreligiosidade e a injustiça, tá bom? Então, esses dois termos apresentam significados bastante proeminentes para entender essa ideia de impiedade. Então, quando a gente fala de impiedade, a gente logo imagina alguém com uma faca, com um revólver na cara da pessoa, e não é somente isso. Tá? A impiedade está relacionado também à irreligiosidade. Vamos lá. Essa investida contra o temor de Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. O que nós podemos entender aqui? Nesse período humanista que o autor nos coloca aqui, qual que era a ideia, uma das ideias principais? Era preciso voltar às glórias culturais do passado clássico, ou seja, do período da Grécia e o período romano. Lembrando que nós já estamos no século XV. O Império Romano cai no século V, ok? E a Idade Média era a Idade das Trevas, como era muito bem conhecida, que foi obscurecido pela civilização cristã, ou seja, o renascentismo ele vem com a ideia de mostrar que a civilização cristã apagou esse período. Lembrando que foi um período muito difícil, as pessoas na Idade Média viviam em média 40 anos. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, muito bem falou ao Papa da época que enquanto a igreja se esbaldava em riqueza e comida, as pessoas estavam do lado de fora passando frio, com tumores, com feridas e com muitas malésias, né, que estava acontecendo e a igreja não fazia nada. E com isso, a partir do século XIV, há uma ruptura com o teocentrismo para dar lugar ao antropocentrismo, conhecimento versus razão, tá bom? Então, por isso que esse tema histórico, ele é muito importante porque ele trata justamente das causas que fizeram com que a igreja perdesse poder a partir do século XIV. Por isso que a reforma protestante no século XV, né, 1517, foi importantíssimo para que houvesse um renovo na igreja. Lembrando que Lutero não queria divisão, mas a igreja o excomungou e depois ela veio com a contra-reforma, tá bom? Então vamos lá. A insensatez humana. Então nós estamos falando aqui que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Aí aqui nós vamos ver que 3 itens são destacados no texto. A questão dos atributos invisíveis, aquilo que eu não posso explicar, aquilo que eu não consigo, pela razão, pela filosofia, pela ciência, explicar ao certo como aconteceu, como surgiu o mundo, como surgiu as galáxias, como surgiu o ser humano, como surgiu os dinossauros, enfim, é uma série de incógnitas que eu tenho teorias e que a Bíblia muito bem fala sobre muitos desses episódios que eu disse aqui. O seu eterno poder, ou seja, não existe começo, nem meio e nem fim na questão da pessoa, da persona do próprio Deus. E a sua natureza divina, o seu poder, a sua beleza, a sua glória. Ou seja, eu tenho revelações gerais que mostram através da criação que esse Deus existe. Os próprios filósofos, século V antes de Cristo, já falava sobre um ser superior que poderia ter criado tudo o universo, ok? Então nós vemos que é interessante essa ideia já de muito tempo atrás.
Então aqui o autor vai falar aqui em Romanos, né, capítulo 1, versículo 19, que nós acabamos de mencionar, tem sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo aquilo que foi criado, que existe um criador, que existe uma força motriz, como eu disse aqui, até os próprios filósofos, muitos deles reconheciam que existia algo supremo que havia criado todo o universo. Então o contato, o ponto de contato diário com essa revelação poderia ter surgido e fez muito efeito para muitos, de entender esse ponto de contato com a natureza, esse ponto de contato com um simples rio, um ponto de contato com uma árvore, um ponto de contato com tudo aquilo que foi criado, com os animais, ou seja, mostra a grandeza dessa criação. E hoje o homem consegue chegar à Lua, consegue chegar ao espaço e ver a dimensão das galáxias, o quão é enorme tudo aquilo que existe hoje e não poderia ser obra do acaso ou de um Big Bang, ok? Então, essas especulações pretensiosas que são colocadas aqui, por exemplo, a teoria do Big Bang, a inteligência artificial que hoje cresce a cada dia mais, o evolucionismo de Charles Darwin, nós vamos ver também a clonagem humana, célula-tronco, ou seja, são especulações pretensiosas daquilo que o homem consegue ou pode fazer ou pode criar. O bóson de Higgs, acho que é Higgs, né, que fala que é a partícula de Deus, lembra? Quando ele estava querendo criar a partícula, chamada de partícula de Deus, querendo recriar a criação dentro da ótica da teoria do Big Bang. E você vê que não deu certo. A clonagem humana, a célula-tronco, são elementos da ciência que tentaram, de alguma forma, fazer aquilo que Deus fez no início, ok? Então vamos lá. Oculta a criatura. Aqui nós vamos ver que o ser humano é chamado de filhos da ira. Filhos da ira por quê? Porque éramos, por natureza, destinados a essa ira. Então, por isso que o ser humano é chamado de filhos da ira. Então, dentro da questão da religião que o autor colocou, que os seres criados passam a ser cultuados dentro da religião. Dentro da ciência, a matéria é colocada acima de Deus, né? Bóson de Higgs, né? A partícula de Deus e tantas outras coisas que surgiram aí através da ciência. Lembrando que a ciência não é um demônio, ok? Mas ela tem as suas limitações. E dentro da sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria, tá bom? E essa ira, né, esses filhos da ira, por que filhos da ira? Porque essa ira é revelada dos céus para com os homens, né, que tentam imitar a Deus e tentam ser aquilo que Deus é. Estão no lugar de Deus, querem ser Deus. E nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Lembrando que a ciência não é do diabo, a religião não é do diabo, a sociedade não é do diabo, mas as atitudes que são tomadas dentro desse meio são reflexos da missão e do objetivo do mal, ok? Então vamos lá. A revolução do pensamento humano. Aqui nós já entramos um pouco na parte histórica e ela é muito importante, porque pare para pensar, nós temos do século II ao século VII, nós temos os pais da igreja. E eles estavam baseados na filosofia, existia uma teologia baseada com interpretações da filosofia. Então era uma filosofia patrística. Século VIII ao XIV, nós temos o período escolástico, ó, século VIII ao XIV. Renascentismo, século XIV. E nós temos uma filosofia medieval, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e tantos outros nomes que apareceram nesse período medieval que o renascentismo
de ser o período das trevas, tá bom? E aqui nós temos esse início, século 2 ao 7, 8 ao 14, está muito bem explicadinho. E nesse período aqui o autor vai chamar a atenção a questão do renascentismo. É um movimento intelectual, tá bom? Que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos 14 e 16. Então nós temos, como eu já disse, uma ruptura com o teocentrismo, Deus no centro, coloca o antropocentrismo, que é o homem no centro. Eu tenho uma transição do feudalismo para o capitalismo, tá bom? E eu tenho aí esse período da Idade Média, que vai do século V até o século XV. Então nós temos esse período. Nós temos períodos de mudança. Lembrando que nesse período aqui, do século V ao XV, em determinado período desses 1000 anos, a Igreja Católica tinha 1/4 das terras produtivas da Europa. A Igreja tinha muito poder mesmo. Então eu passo aí do feudalismo para o capitalismo, tá bom? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, o autor vai nos mostrar aqui que eu tenho o início da Idade Moderna, que é o período que ele mesmo já colocou a data aqui, porque nós estamos avançando na história, e ele fala aqui que é a partir da tomada dos otomanos pelos turcos, 1453 a 1789, que na verdade aqui acontece a invasão de Constantinopla. Lembra? Período bizantino. Então, quando eles tomam a cidade, aí começa o período otomano. O Ocidente, que era Roma, ela não foi invadida, ela continuou. Mas Constantinopla, que estava no Oriente, ela foi tomada pelos otomanos. Os otomanos tentaram invadir o Ocidente, mas sem êxito e sem vitória. Então eles partiram para o Oriente e conseguiram tomar Constantinopla. Tá? Então nós vamos ver esse período da Idade Moderna que vai do século XV até o século XVII. Então são bastante informações que vocês devem agregar para entender todo o cenário. Parece ser inútil, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, religião e história. Tudo que aconteceu no passado reflete no presente. Tudo que nós vivemos no presente é resultado do passado. Então, vamos lá. Então, nós temos aí o renascentismo nascendo, século XIV, depois já vem Martinho Lutero. Lembrando que Martinho Lutero, ele usa uma teologia da era patrística. Então, ele remonta a sua teologia aos pais da igreja. Quando você pega a partir do século XVIII, que é lá período do iluminismo, a teologia liberal, ela está baseada no quê? Nos conceitos iluministas. Então tem uma diferença muito grande aí na forma de fazer teologia, tá bom? Então vamos lá. A secularização, então, vai surgir o que a partir do século XIV? A secularização da cultura, da vida social, do racionalismo e o ceticismo. Então eu tenho uma revolução científica e literal. Literal são livros sendo produzidos por grandes autores, século XVI ao século XVIII, ok? Então nós temos aqui, já nesse período aqui, o que está acontecendo de importante? A Revolução Industrial na Inglaterra, nos Estados Unidos, que parte de 1760 a 1840, ok? Nós temos as impressões, quando a gente fala de questões literárias, Bíblia, livros, eu tenho movimentos sociais começando a surgir, então são produzidos livros, são produzidos comentários, enfim, é uma série de produção acontecendo, de ideias surgindo, né? As ideias lá na frente de Karl Marx defendendo o socialismo, enfim, são questões que vão surgindo que a questão literária e científica vai
sendo modificada e vai sendo aprimorada, novas descobertas, enfim. Então, a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Vamos lá. Então, o humanismo é o subtópico de número 2. A ética e a moral dependem do homem, tá? Então, não existe a ética cristã. A ética e a moral dependem do homem. Então, como já disse aqui, é uma volta às tradições e à antiguidade clássica da Roma e da Grécia. E aqui o autor deixa bem claro que a Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade, de igualdade, né? A questão destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classes sociais e de gênero, tá bom? Então nós vamos ver aqui que é um período bastante conturbado. Eu tenho humanistas cristãos, tá? Eu tenho humanistas ateus, eu tenho humanistas místicos e eu tenho humanistas ocultistas, cada um nas suas respectivas áreas de conhecimento, de defesa, e que fazem aí esse período um período de confrontamento. Por isso que eu falei da ruptura, é uma ruptura com o teocentrismo da Idade Média, tá bom? Então aqui eu tenho a questão da filosofia, né? Já nesse período aqui do humanismo, eu tenho uma filosofia mais moderna. Essa filosofia moderna vai partir do século XVII até o século XVIII. Então eu tenho uma filosofia laica, ou seja, a ciência acima de toda compreensão humana e até acima da própria razão, da própria filosofia, da própria religião, ou seja, a ciência está num campo mais alto. Antes se igualava a teologia e a razão, ou a teologia e a filosofia, e eles sempre andavam juntos. Agora não. A ciência está acima da razão e está acima da teologia, tá bom? A filosofia é algo que fala sobre si mesmo, ou seja, mais sobre o mundo. Então, essa filosofia antiga falava sobre si mesmo e sobre o mundo, tá bom? Ou sobre Deus, na patrística e na escolástica. Então, percebe a diferença. Eu tenho uma filosofia antiga que falava sobre o mundo e sobre o homem. Dentro da filosofia patrística, eu tenho uma filosofia que falava mais sobre Deus, tentando entender Deus, as suas ações, os seus propósitos, dentro de uma teologia com um arcabouço da filosofia. Né? E eles criticavam muito, né? O que tem a ver Jerusalém com Atenas. Então existia muito esse confronto. Outros já defendiam que a filosofia tinha que ser alinhada à teologia para poder ter um arcabouço de conhecimento, né, de perguntas, de questões cruciais, de respostas, enfim. Então a filosofia realmente contribuiu muito bem para a teologia, tá bom? Então eu tenho uma série de situações acontecendo e o humanismo é destaque nesse momento. Aqui o subtópico de número 3 vai falar sobre o iluminismo. Iluminismo e pós-modernismo. Aqui nós não temos mais uma ruptura, nós temos um divórcio. Tá? Com o iluminismo eu tenho um divórcio com a filosofia e a fé cristã. Então o iluminismo não trabalha mais com a filosofia e nem com a fé cristã. E o raciocínio, ele foi cético, agnóstico, ateísta. Esse é o racionalismo do período iluminista. Então ele não aceita a filosofia, ele não aceita a fé cristã. Então nós vamos ver aqui que o racionalismo medieval era bem diferente do racionalismo no período iluminista. O racionalismo medieval, ele era muito mais crente do que o racionalismo do período iluminista. E é esse pensamento iluminista, mais racional, mais agnóstico, mais ateísta, que influenciou a teologia liberal que nós aprendemos na outra aula. E é através da teologia liberal que vai surgir a teologia do pecado social, a teologia da libertação, que são teologias que são praticadas na América Latina.
que tiveram origem no Concílio do Vaticano II. O aggiornamento, né, que é atualização. Assiste a outra aula, você vai compreender melhor tudo isso que eu estou falando, ok? Então vamos lá. Então eles buscavam resposta através da razão nesse período iluminista. Então, para que Bíblia? Eu preciso da razão, do conhecimento, passa a ser crítica, passa a ser critério absoluto para se conhecer a realidade. Por isso que o nosso texto falou da questão da criação de Deus, que o homem conhece Deus através da sua criação. Agora, para se conhecer a realidade que se vive, eu preciso da razão, não preciso mais da fé, eu não preciso mais da filosofia, eu preciso da razão. Ela vai me fazer entender o que eu estou vivendo agora. Por isso que a teologia é desprezada. Então, antes, com o humanismo, eu ainda tinha humanistas cristãos, tá? O renascentismo. Agora, no iluminismo, eu não preciso mais da Bíblia, eu não preciso mais da fé cristã para me convencer de que o mundo foi criado por Deus, ou que foi Ele que criou, entendeu? Olha a dificuldade que vai tendo ao longo do tempo. Então essa pós-modernidade ou modernidade líquida, que na verdade aqui modernidade líquida e sólida é um conceito de Zygmunt Bauman, tá? Depois você pesquisa aí. Ele é que vai falar sobre essa modernidade líquida e sólida. Essa modernidade sólida que foi substituída pela líquida, que é efêmera, passageira, não tem laços, enfim, são essas questões. E aqui, essa modernidade que o autor colocou aqui, esse período de pós-modernidade ou modernidade líquida de Bauman, né, na verdade nós podemos falar também modernidade tardia ou hipermodernidade, dá no mesmo conceito, tá bom? Só que o grande problema da pós-modernidade ou modernidade líquida ou hipermodernidade é que ela não tem centro algum, e esse é o grande problema do nosso tempo. Porque há dúvidas das metanarrativas e da razão, elas são descartadas. As metas narrativas, quando eu falo de Bíblia, eu estou falando das histórias bíblicas. Elas são descartadas. E a razão também. Então eu não tenho centro algum. Eu não tenho no que apoiar. É por isso que vai surgir aquela palavra que a gente usa muito, o relativismo. Tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. Não é a razão que vai me explicar, não é a ciência, não é a religião, eu não tenho uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. É por isso que nós falamos muito da questão do relativismo na pós-modernidade, ok? Então a ideia aqui deixada também é que a sociedade deixou de ser sólida, principalmente a partir dos anos 50, 1950, e passou a ser líquida, ok? Valores que eram absolutos tornam-se relativos. A questão da família hoje, né? A questão da heterossexualidade, do casamento monogâmico, passam a ser conteúdos relativos, ok? Então o hedonismo e o narcisismo tomam lugar, porque tudo o que se tem à volta é algo superficial. O uso das drogas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Ou seja, tudo que se faz, tudo que se tem não tem valor algum. Tudo é efêmero, é passageiro. O corpo em si não é valorizado. Ele é descartável. Tá bom? Então vamos lá. O tópico 3, tipos de autoidolatria. O culto à autoimagem, o narcisismo presente no nosso século, nos dá a ideia do momento em que nós estamos vivendo. Existe o mito grego de Narciso, por isso que a palavra narcisismo, na verdade, é um mito grego. Nesse mito grego, fala que existe um rapaz muito belo, muito vaidoso,
e que havia desprezado todos os tipos de compromissos com mulheres que o procuravam. Então, ele descartou essas pretendentes. E a história, esse mito de Narciso, vai falar que em um dia, ele, à beira de uma fonte de água, ele se apaixonou pelo próprio reflexo, porque ele se achava muito lindo, muito belo. E nessa ânsia de se valorizar, de buscar a sua paz interior, a sua beleza que ele estava vendo ali, ele parou de comer e ele parou de beber. O mito de Narciso diz que dentro de poucos dias, né, ele veio a falecer. E isso nos traz uma lição muito grande, não só para aquela época do período grego, mas também para nós. Porque o autor deixa claro aqui a questão da autopromoção. A autopromoção, a opinião elevada de si mesmo, isso nós vemos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ou seja, as pessoas principalmente com essa era dos coaches, você vai vencer, você é isso, você é aquilo, levanta com o pé direito e aquela coisa toda. O ser humano toma uma opinião elevada de si mesmo que vai chegar a um ponto que isso se torna incontrolável. A autopromoção, o reconhecimento de modo ilícito, a busca de estar sempre em evidência vai causar o quê? O narcisismo, o culto à autoimagem. Então nós temos muitos perigos dentro desse contexto. Por isso 2 Timóteo 3, 2 e 4 vai falar que os homens amarão a si mesmo e serão ainda mais. Aí ele vai falar 18 características de atitudes más dos homens aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Olha o perigo disso, isso está entrando dentro da igreja. Isso é um perigo muito grande que nós temos que tomar cuidado, pastores, líderes, professores de escola dominical, achar que sabe demais, que tem todo o conhecimento, que é o dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade. Nós não relativamos a verdade, porque a verdade está em Deus, a verdade está na palavra de Deus. Ok? Então nós não relativamos a verdade, mas nós não somos o dono da verdade. Há uma diferença muito grande. O subtópico de número 2 vai falar sobre a idolatria no coração. E ele vai citar Jeremias 17, versículo 9. E eu vou ler na tradução, da nova tradução da linguagem de hoje. Quem pode entender o coração humano? Ponto de interrogação. Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Tem pessoas que vão chegar num ponto que elas vão começar a priorizar a reputação pessoal, buscar o prazer como bem maior, como o autor mesmo diz, vai nutrir as tendências supersticiosas, vai possuir excessivo apego aos bens materiais, que vai chegar uma hora que esse coração não vai ter cura, porque ele não vai achar que está doente, que está precisando de ajuda, que está precisando de Cristo. Isso vai corroendo ele de dentro para fora. É algo que é muito belo, lindo e maravilhoso por fora, mas por dentro está carcomido como se fosse uma gangrena, né, de câncer, ou seja, de dentro para fora, vai acabando com o ser humano. Então, essa questão dos tipos de auto-idolatria são perigosas, é o mito de Narciso. As pessoas morrem pela beleza, morrem pela vaidade, morrem pela autopromoção, morrem pelo reconhecimento de modo ilícito. Então nós temos que ter muito cuidado, nós que somos pregadores, somos formadores de opinião, somos professores, nós temos que tomar cuidado com esse reconhecimento. O reconhecimento vem das pessoas, vem do tempo, vem do trabalho, mas nunca deve vir de modo ilícito. A idolatria sexual, aí vai falar sobre a sexualidade, imoralidade e libertinagem, que é o tripé que é apresentado aqui em Romanos capítulo 1, 27, Romanos 13, 13 e 2 Coríntios 12, 21, que é um tripé, né? Sexualidade, imoralidade, libertinagem.
São 3 itens que são interligados. Libertinagem fala de imoralidade e sensualidade. Sensualidade fala da libertinagem e imoralidade. Imoralidade fala da libertinagem do homem e da sensualidade. Então são 3 itens interligados aqui no subtópico de número 3. Então não se trata apenas de prática ou da prática imoral. O autor foi muito feliz nessa fala. Mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, ok? Não se trata apenas da prática, mas sim da busca intencional. Como está a sua intenção? Então, é importante a gente analisar isso e a gente termina a nossa lição de hoje agradecendo a Deus pela oportunidade, por tudo aquilo que Ele tem concedido. Espero ter alcançado o objetivo de transmitir o conteúdo da lição. Você vai aplicar na sua aula conforme a capacidade de seus alunos, mas lembre, nunca subestimando elas, ok? Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Ficamos aí para um próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.